Eu estou recebendo aqui uma mensagem de uma das líderes do movimento, e podemos entrar nesse assunto, pró-transposição. A Roseli Martins, ela é lá do Amapá. Ela está sempre em contato comigo desde aquele material, aquela entrevista que eu fiz com o presidente Bolsonaro. E nós fizemos uma bela amizade, a gente tem se contactado sempre, e eu estou junto com eles nessa luta pró-transposição. E ela me manda aqui a seguinte mensagem. Primeiro ela manda um recorte de uma matéria que diz o seguinte: Alcolumbre pode renunciar para não ser cassado. Ex-presidente do Senado tem sido aconselhado a renunciar para evitar a vergonha da cassação e de ficar inelegível até as eleições de 2030. E aí a Roseli diz assim: puxa, amigo, isso atrapalha a nossa PEC 07, que é a PEC da transposição, cujo relator é o senador Marcos Rogério. Parece que o Alcolumbre caiu em desgraça. Irã Galo. Veja bem, a renúncia dele eu não acredito não, né? Acreditar em Papai Noel e Saci Pererê, né? Porque tem uns caras que é descarado, né? Você acha que ele vai se deixar ser caçado? Ah, não, eu acho que ele acredita nos pares dele. Ele acredita nos pares dele, né? Você viu o trio sendo recebido pelo Supremo Tribunal, né? Com pessoas sem a menor condição de entregar um documento para a grande autoridade do Supremo, né? Então eu acho que ele acredita, né, nos pares dele e, consequentemente, não vai dar em nada. Esse é meu ponto de vista. Meu ponto de vista, lamentavelmente, esse Brasil tem que ser passado a limpo. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. O cara contratar... Você viu aquele vídeo, né, daquela moça lá, que ele falava que ia dar um carro, que ia não sei o quê, né? Aí depois diz que é perseguição. Sabe o que é isso? É burrice. É burrice, sabe por quê? Porque ele sabe que hoje celular não se conversa determinadas coisas. Você tem que tomar cuidado com o celular. Principalmente conversando falcatrua. Que é o caso dele. Eu acredito o seguinte: ele chegou muito, muito longe, saindo de um estado pequeno como é o Amapá, virar presidente de um poder e agora enegrece o Estado que elegeu ele. Eu só tenho pena de quem votou nesse cidadão, né? Ele, no meu ponto de vista, esse cara tem que ser banido da política. Mas ele acredita nos pares dele, presidente. Eu duvido. Eu não vou apostar porque hoje, né, a gente vê tanta safadeza na política que a gente fica vacinado. Mas ele não irá renunciar porque ele tem os pares dele na mão. E com certeza, na hora que for para uma votação, a turma alivia o lobo. Doutor, agora, só antes do Sérgio intervir, eu quero fazer um comentário em cima disso que o Irã está colocando, quando o Irã, inclusive, diz assim: tem os pares dele na mão. Se um cara fez o que fez com essas pessoas lá do seu gabinete, entre aspas, imagine o que ele não fez como presidente do Senado. Isso precisaria ser muito bem investigado. Se entrar nas entranhas da administração do Senado, eu acho que vai se descobrir coisas do arco da velha. Verdade. Eu quero ficar ao lado do doutor Irã nesse raciocínio por uma questão muito simples. O relator da CPI, o Renan Calheiros, tem 17 processos no STF. O Aziz, aqui do Amazonas, ele é acusado, está sendo investigado, ele e a família dele, pelo desvio de 260 milhões de reais da saúde do Amazonas. E eles continuam com todos os poderes e não há qualquer perspectiva de que esses processos andem e eles sejam eventualmente condenados. Então eu acho que o doutor Irã, lamentavelmente, está coberto de razão. Eu não sei, o professor Peixoto pode responder. A situação do Alcolumbre é um pouquinho diferente, porque são atos que ele cometeu no cargo, hein, professor? Parece que aí a situação é muito mais grave,
Nós tivemos aqui em Rondônia situação muito semelhante, Sérgio, você não pode esquecer disso, e muita gente foi caçada por causa disso, inclusive condenada. É isso, professor? Exatamente. Ele vai defender o Alcolumbre. Não vou defender o Alcolumbre, não. Vai não. Se eu fosse falso, Ele é um homem sério. As pessoas estão no programa, talvez eu fizesse isso. Mas eu não vou adentrar por esse caminho tortuoso, não. Não fico preocupado, não. É o seguinte, o Senado da República é conhecidamente corporativista. Os senadores, pelo fato de, não todos, que eu não posso generalizar, com raríssimas exceções, os senadores são pessoas comprometidas com certos atos que podem ser interpretados como em desacordo com a legalidade, ou seja, crime. Eu acho que vai acontecer, no caso do Alcolumbre especificamente, porque é uma tolice da parte dele, e aí o Irã está correto, tolice agir da forma como se agia antigamente. O uso de celular é um caso. O uso de celular, para se falar falcatrua, é um atestado de idiotice plena. É pós-doutorado, nem doutorado é pós-doutorado em estupidez. Entendeu? Acho que nem a Dilma é capaz de usar celular mais para se comprometer. Olha o que eu estou dizendo. E aí é o seguinte, a rigidez comportamental que deve se revestir um senador, ela é fundamental. Eu acho que ele poderá sofrer sanção, sim, não por causa do comprometimento dos seus, aspas, pares, fecha aspas, em protegê-lo, mas porque a legislação não dá essa abertura. O cometimento foi específico da função, não foi anterior a ela. Perfeito. Portanto, vai ser apreciado pelo Conselho de Ética. É crime no cargo. O professor levou 2 horas para dizer o que, viu, Sérgio? O senhor levou 2 horas para falar o que eu falei em 10 segundos. Mas eu falei mais bonito. Professor, o senhor não tem um atalhozinho aí na legislação que... Tem um atalho, mas ele passa longe do licença, professor, que defenda o Alcolumbre, que pode inocentá-lo. O senhor conhece a legislação? Tenho. Não, ele não é culpado ainda, né, Beni? Ele não é culpado ainda. Acabou. Everton responde. Ele já respondeu. O senhor está presumindo culpado quem não sofreu a avaliação. Eu não estou presumindo nada. Eu estou perguntando. Eu não estou presumindo nada, professor. Eu estou perguntando se não tem uma lei, uma presunção de inocência, não de culpabilidade. Pode deixar isso para lá. É bom que te diga que as provas mostradas são contundentes. São contundentes. E nesse caso, quando se comete no gabinete, no exercício do cargo, no exercício da função, na legislatura, não tem por onde escapar. Porque, exatamente. O Senado vai ter que cortar na carne. Olha, o que o Everton está falando é o seguinte: antes de haver essa legislação, os senadores, deputados eram praticamente intocáveis. Para sempre, o cara ficava para sempre cometendo crimes antes, depois, enquanto tivesse um mandato, e aí vai. Agora não. Agora o Everton fez uma colocação. Durante o mandato, são puníveis. O Everton fez uma colocação aí, muito precisa por sinal, mas aí eu pergunto. Everton, professor Peixoto, Sérgio Pires e doutor Lira. Mesmo com tudo isso que nós ouvimos o Everton dizer, né, da gravidade da coisa, o corporativismo não pode botar tudo isso por água abaixo e esquece, está tudo bem? Não, pode tudo. Pode tudo. Mas tem uma questão aí, viu? Mas aí, sabe, eu acho que hoje não há espaço para isso. A contundência do problema... Olha, vou te dizer mais, Beni. O Bolsonaro vai botar o povo na frente do Senado no dia da votação. É verdade. Isso aí não é por acaso que está acontecendo. Nós já discutimos isso no rádio ontem.
O Alcolumbre caiu em desgraça porque ele foi enfrentar o sistema. Nessa coisa de não permitir a entrevista no Senado do indicado do Bolsonaro para o STF. O Mendonça. Tem uma outra questão aí, bem rapidinho. E a prisão, só para complementar, a prisão do primo, eu falei ontem, irmão, inclusive, a prisão do primo do Alcolumbre, cuja mulher do primo trabalha no gabinete do Alcolumbre, quer dizer, eles não são primos distantes, eles são primos próximos. Então, a prisão do primo no avião, com drogas, numa pista particular e assim por diante, isso também não é por acaso. Claro que havia uma investigação em curso. Isso também ninguém inventou nada. Já havia uma investigação em curso no tempo que o Mendonça era ministro. Era lá o da União, não tinha o cara que ele ocupava antes. E agora só se o que aconteceu, a polícia foi lá da justiça, e fez o que tinha que fazer.